Voltamos com o nosso ponto de vista desta terça-feira, 22 de novembro. E hoje, nosso assunto é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Eu recebo a presidente do Núcleo de Gestão Ambiental da CIGE, Ana Carolina Briski, e também o vice-presidente Alcides Leal Nunes. Bom, e todos nós temos acompanhado, eu falei no bloco anterior, temos acompanhado aí as polêmicas referente à discussão do novo Código Florestal em tramitação no Congresso. Mas, em resumo, e aproximando um pouco a discussão, o texto base do novo código, que tem como relator o senador catarinense Luiz Henrique da Silveira, mantém os 30 metros de área de preservação permanente para os cursos de água com menos de 10 metros de largura, as chamadas matas ciliares. O parecer também isenta de multas o proprietário rural que derrubou a vegetação nativa antes de 20 de julho de 2008, ou em casos de baixo impacto ambiental. Porém, o texto do novo Código Florestal Brasileiro tem gerado diversas polêmicas entre ambientalistas e ruralistas e tem protelado a decisão final dos senadores que discutem o tema. Assunto super em alta na questão. E eu gostaria de saber dos meus convidados, no último bloco a gente falava das encostas, das catástrofes que têm acontecido. Isso tem tudo a ver com a discussão do novo Código Florestal. Como é que vocês avaliam essas discussões polêmicas que estão acontecendo no Congresso na semana? Põe polêmicas nisso, né? com agressões, enfim. É a falta de entrosamento maior, de um texto mais elaborado para o novo Código Florestal Brasileiro, quando a gente fala aí também, aí volta todo o nosso assunto do primeiro bloco, que é o desenvolvimento sustentável? Acho que não falta texto não, Débora, é que é um tema complicado mesmo de se tratar. Complexo, né? Muito complexo, muito abrangente, muito... o nosso país aí é muito vasto territorialmente, tem todas as suas diferenças de área urbana, rural, enfim. Só para fazer um parênteses, ano passado, no simpósio do ano passado, no terceiro ano, a gente tratou esse tema. Uhum. Até quem abordou muito bem o tema foi a doutora Roberta Norochny, que é hoje presidente do nosso IPURG. E desde lá já vem toda essa discussão. Uhum. É difícil a gente estabelecer os 30 metros ou reduz, né, para os 5. O que a gente vê é que a gente não consegue aplicar com toda essa magnitude, né, rural para o meio urbano. E não se tem nem como controlar a questão, né? Por mais que hoje nós tenhamos aí poucas ainda áreas rurais que diminuíram muito, né? Sim. A área rural, os ruralistas acabaram indo muito para a área urbana, mas fazer um controle disso é quase que impossível, fiscalizar a questão propriamente dita, né? É muito difícil, por isso que a gente defende, né, a questão da legislação local, né, que é difícil, como a Ana colocou, né, a diversidade é muito grande, né, você comparar um rio Solimões com o rio Cachoeira e aplicar a mesma lei, né, numa área rural, numa área urbana. Então, o meio ambiente é questão de bom senso, né, é questão de bom senso. Depende de como você vai ocupar também esses 10 metros, 15 metros, né. O fazendeiro lá que cria o boi ele vai na beira do rio tomar água, então ele ocupa, né? Então ele, vamos dizer, ele pode desmatar aquela beira do rio para o gado ter acesso. Então é muita... E a polêmica no Congresso é justamente essa, né? Cada um quer defender seus interesses, suas regiões e seus costumes, né? E o Luiz Henrique, quando lançou o Código Estadual do Meio Ambiente, né? Ele focou nessa questão, né? Por isso nós levamos para o nosso terceiro simpósio essa questão, da questão do distanciamento, né? Que Joinville mesmo, como Joinville, como Recife, né? São cidades serpenteadas por rios, né? Se Joinville você for aplicar a regra, não dá para fazer nada, porque você tem um olho d'água a cada 10 passos, você dá um lençol freático muito baixo, né? Então, é bem complicado. Os ambientalistas, dos pontos que eles questionaram, e que foi uma discussão muito levantada, é de flexibilizar, bem como você falou, para cada estado, para que os órgãos municipais coordenem e fiscalizam isso. Exatamente. Existem países que usam o termo terra de vocação florestal. Então, não tem uma regra fixa, né, para todo um contexto. De acordo, realmente... Se avalia, né, aquela área, aquele terreno, se realmente ele tem características de preservação, então se preserva como um todo.
Já uma outra área que é totalmente urbana, depredada, a aplicação é diferente. Então, tem várias formas de estar se flexibilizando isso, né? De compensar também. Também, As de compensações. compensar. Quando a gente fala na questão de flexibilização, e eu quero aproveitar falando, já que cada órgão, uma das propostas é que cada um dos órgãos municipais coordenem aí a sua região. Hoje nós temos, no nosso estado, na cidade, Fátima, Fundema e Ibama, com várias demandas nesses 3 órgãos municipais. Como vocês, dentro de um núcleo onde se discute as questões ambientais para as empresas, vocês veem a atuação desses órgãos municipais hoje, até porque a gente acaba acompanhando, né, pela imprensa questões, denúncias que acabam acontecendo, mas a atuação desses órgãos, de uma maneira geral, a fiscalização que é de responsabilidade desses órgãos, vocês acham que isso falta uma maior, talvez, fiscalização em cima desses próprios órgãos que trabalham com a questão ambiental? Fiscalizar quem fiscaliza, Fiscalizar né? quem fiscaliza, não seria uma... Na verdade, o nosso trabalho está diretamente ligado com os órgãos ambientais. Né? Nós trabalhamos com licenciamentos ambientais e programas ambientais. Então, dentro do nosso núcleo, é difícil a reunião que a gente não discute alguma coisa, ou alguém leva um assunto, né, que está tendo dificuldade, ou então teve uma interpretação errada, porque o que a gente observa muito é um pouco de falta de critério, né? Em que sentido você fala? Por exemplo, na você tem questão? duas empresas com a mesma atividade e os Certo. licenciamentos são feitos por pessoas diferentes, vamos dizer assim, e a licença ambiental ela é emitida com condicionantes diferentes, onde deveria haver, né, um critério, né, de auditoria, né, Ou seja, por parte algumas dos empresas técnicos. acabam Esse é sendo um mais exemplo. beneficiadas do que outras, de certa E maneira, ou outros não? são mais apertados, mais arrochados, outros mais facilitados. Isso a gente observa bastante ainda. Hoje aconteceu um caso de uma empresa que eu atendo, né? Veio uma licença com 3 páginas de condicionantes, né? Claro, é um grau poluidor alto, né? Mas bem rigoroso mesmo. Deixou de pedir algumas coisas que eu julgava importante até para fazer o meu trabalho, aquela que eu gosto de fazer, e pediu algumas coisas que, na minha opinião, não são tão relevantes, né? Então, falta um pouco de critério nesse aspecto. E também a questão dos profissionais, sem dúvida a demanda que eles têm é muito grande. Joinville aqui, no âmbito municipal, a Fundema atende Joinville, toda a região, então a Fátima também. Então, acho que tem esse complicador aí que realmente ter profissionais para conseguir atender a demanda ambiental que tem. Aí sim, para conseguir fiscalizar de acordo, emitir os pareceres de acordo com profissionais capacitados de cada área. Essa capacitação dos profissionais no simpósio teve muita participação de órgãos de governos. A capacitação, de um modo geral, ela auxilia porque, mesmo que os profissionais estejam sendo capacitados, eles têm seus superiores e critérios que muitas vezes são, como você mesmo acabou de dizer, são seguidos para algumas empresas e para outras nem tanto. A capacitação, de um modo geral, ela influencia até que ponto num profissional que está ali lidando com questões que envolvem o desenvolvimento, o meio ambiente? Na verdade, assim, a primeira coisa a se fazer é atender a legislação, né? Você tem os requisitos legais que você tem que atender. Não lançar influentes sem tratar em corpos hídricos, não dispor de resíduo classe 1, classe 2 em solo. Então, alguns resíduos são básicos, você tem que atender. Né? Certo. Então, existe, por exemplo, na verdade, o que falta dos técnicos, eles não têm culpa disso, é conhecer mais a atividade que eles estão licenciando. Né? Eles não podem pedir umas mesmas condicionantes de uma fundição, que tem, vamos dizer, um grau poluidor alto, né? Com uma metalúrgica, uma usinagem que tem menos impacto ambiental. Então, essa falta de critério, essa falta esse não conhecimento dessas atividades como um todo leva eles a isso. Né? Mas como a Ana colocou, por exemplo, a Fátima, né, eles têm 13 municípios da região, né? Então eles atendem desde uma supressão de vegetação até o licenciamento de uma multinacional, tipo coreana, que está se instalando em Araquari hoje.
Aí são os mesmos técnicos, às vezes, claro, né? Tirando a... Capacitação é tudo, né, Débora? Conhecimento. Acho que conhecimento é essencial em qualquer área. Então, a gente vê assim, por exemplo, na Fátima Florianópolis, tem realmente os profissionais específicos para cada área. Então, você tem condições de realmente o pessoal se desenvolver no licenciamento daquela área. Fora os cursos, mas acho que já no métier, no dia a dia, é mais fácil de se desenvolver se você atua realmente exclusivo numa área. E aqui a gente não conseguiu chegar nesse estágio ainda. Então, realmente, eles têm que dar conta de várias áreas. Até porque acabam muitos cargos dentro dos órgãos sendo cargos políticos, o que acaba dificultando aí um pouco o processo como um todo, né? Sem dúvida. Ana, antes da gente finalizar, eu quero que você fale um pouquinho da atuação do Núcleo Ambiental da CID para a gente, já que vocês estão em contato diretamente com esses órgãos, com essas empresas e promovendo ações de capacitação, como aconteceu o simpósio na semana passada. A ideia é essa, realmente reunir as empresas da área, somos todos prestadores de serviço na área ambiental, e pelo meio do associativismo, das parcerias, realmente está buscando melhores soluções, capacitações. Então, perante os órgãos, a gente tenta uma abordagem para ver, por exemplo, o que a gente pode melhorar nos nossos processos, né, dentro de um licenciamento, por exemplo. Também trazemos discussões como o novo código. Enfim, uma rede que se cria, né, de profissionais na área e que a gente tenta se capacitar, desenvolver para poder prestar melhor o serviço, para ter essa agilidade também com os órgãos, né, porque quanto melhor eu posso fazer um licenciamento, é mais fácil para eles estarem avaliando também. Então, e pode ser também mais efetivo na prática, por exemplo, sem dúvida. Sem aquela agressão ambiental que a gente comentava no início do programa. Né? Com certeza. Bom, eu agradeço a presença dos meus convidados, Obrigada, Ana Débora. e Alcídios. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E agradeço também a sua companhia, a sua presença e os meus agradecimentos desta terça-feira, Laxmi Fashion, com atendimento exclusivo e personalizado. Fica ali na Rua São Paulo, 894, telefone 34550251. Também Marcela Daiane, profissional hair e estética, agora com calçados e acessórios. Fica lá na Rua Vice-Prefeito Luiz Carlos Garcia, 425. Então, agende seu horário pelo telefone 3028-9362. E o nosso ponto de vista desta terça-feira, 22 de novembro, fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, uma boa noite, uma ótima semana e nós temos um encontro marcado, você já sabe, na próxima terça-feira, às 9 horas da noite. Uma ótima semana, eu espero você, até lá!